Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para levar mais um significado de sonhos. Hoje nós iremos falar sobre o significado de sonhos em relação à pomba-gira. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a questão da luxúria nos sonhos em relação à pomba-gira. Hoje nós iremos falar sobre a sedução. A pomba-gira é uma entidade muito utilizada também para a sedução. E a questão básica para isso é a luxúria, porque se utiliza do instrumento feminino ou masculino para poder seduzir a outra pessoa através da beleza, que é a luxúria. Geralmente reconhecemos a pomba-gira por uma mulher bela, bonita, com trajes pequenos e roupas vermelhas. Muito utilizado nesse contexto, mas sabemos muito bem que a pomba-gira não tem uma definição nem sexual e nem uma definição física. O que sabemos é que ela se utiliza da luxúria para seduzir as pessoas. Homens caem muito na sedução das mulheres pelo simples fato de já serem tentados ao desejo da carne. Quando são casados com outras pessoas e vivem a rotina dos seus relacionamentos, acabam se encantando com esse tipo de sedução, que são mulheres belas, bonitas e atraentes, nas quais acabam caindo em tentação. No nosso comentário de hoje que nós recebemos, uma pessoa sonhou que a pomba-gira lhe aparecia tentando seduzir o seu marido. Ele não conseguia vê-la, mas ela conseguia ver a pomba-gira. Ela ficava o tentando, o seduzindo, e às vezes pegava o cigarro, tragava e sumia, e às vezes voltava. Quando nós pegamos nesse contexto, nós temos que compreender que a pomba-gira foi uma entidade enviada a trabalho. Ela está ali porque alguém fez um pacto com ela. E esse pacto tem como objetivo a conquista dessa pessoa, e o outro irá fazer alguma entrega em troca. Fará um trabalho para que essa entidade possa conquistar aquela pessoa para ela. E sabemos muito bem que nós só iremos conseguir alcançar esse tipo de objetivo se o outro estiver vulnerável às tentações do mundo. Pessoas que estão focadas, destinadas a viver uma certa escolha, uma certa crença, não irão cair nesse tipo de tentação. Um exemplo são os cristãos, aqueles que são firmes, que se mantêm nos caminhos de Deus, que vivem os mandamentos de Deus, não irão cair nesse tipo de sedução e nesse tipo de pacto que essa pessoa faz com esse tipo de demônio. É claro que o demônio tentará a pessoa, mas não terá sucesso. Mas se a pessoa estiver vulnerável, ou seja, às vezes a pessoa está até dentro da igreja, praticando aquilo que é convidado a viver, porém, ele tem às vezes por trás, nos bastidores, a vivência com o pecado. Às vezes mexe com pornografia ou com coisas do tipo, abrindo margem para que essa entidade possa o seduzir. Dessa forma, acaba caindo em tentação. Referente ao cigarro, quando essa pessoa nos conta em seu comentário que a pomba-gira fumava um cigarro e desaparecia e depois voltava, se refere a uma situação até comum nas relações entre amantes. O homem ou a mulher geralmente mantém a relação com a pessoa durante aquele momento e volta para sua esposa ou para o seu marido. Ele não fica e nem se entrega totalmente a essa pessoa. E essa pessoa geralmente fica frustrada, porque às vezes começa a criar vínculos com a pessoa com a qual ela quer se relacionar, mas que é casada. No fim disso tudo, a pessoa acaba procurando essa entidade como forma de desespero para poder seduzir o seu marido e assim conquistar e ficar com ele. É claro que é uma situação na qual sabemos que geralmente as pessoas estão desesperadas e acabam fazendo isso. Mas para aqueles que têm as suas crenças dentro da sua religião, sabem que isso é errado
que nós não podemos interferir no livre-arbítrio das pessoas. Porém, é o que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Porém, as coisas do diabo, dos demônios, acabam fazendo o contrário, tentando prender as pessoas a outras pessoas, tirando delas a liberdade de serem elas mesmas. Temos que entender também que essas entidades são demônios. Quando houve a batalha nos céus e os anjos se rebelaram contra Deus e contra os anjos de Deus, acabaram sendo derrotados e lançados na terra, assim conhecidos como anjos caídos. E não foi apenas um. Às vezes falamos muito de Lúcifer, que era um dos mais poderosos e um dos mais belos anjos de Deus. Mas não foi somente ele, porque ele conseguiu montar o seu exército para poder lutar junto com ele. Porém, foram derrotados e jogados no plano terrestre. Aqui estão e aqui nos tentam a todo momento. Algumas religiões, algumas seitas se utilizam desses demônios para fazerem trabalhos, sabendo que existem pessoas vulneráveis ao pecado que tendem a pecar, acabam utilizando desses demônios para poder pegar essas pessoas e as utilizarem da forma que acharem melhor. Às vezes utilizam para relações de destruição de casamento, às vezes para dinheiro e assim por diante. Tudo relacionado ao pecado, cada entidade tem o seu trabalho. A pombagira é uma entidade que tem como objetivo conquistar o homem através da luxúria. A luxúria está geralmente no dinheiro, nas riquezas e na beleza física. Pessoas bonitas esbanjam luxúria. E o homem, quando olha para uma mulher muito bonita, geralmente acha que ela é um luxo de pessoa e acaba caindo em tentação em relação a isso. Às vezes até objetos acabam sendo motivo de tentação para o uso contra o homem. Um exemplo, um carro de luxo. Às vezes a pombagira pode se utilizar desse recurso para conquistar uma pessoa. Sabemos muito bem que nem todas as situações funcionarão com todos os homens. Existem homens que não cairão facilmente em tentação em relação a mulheres, mas às vezes caem em relação a um carro, uma motocicleta, ou às vezes até mesmo dinheiro, ter grandes fortunas. E ela, a pombagira, se utilizará de todos os recursos possíveis para poder derrubar os homens. Por serem criaturas amadas de Deus, eles não aceitam que nós tenhamos as nossas felicidades e a oportunidade de viver a salvação. E por isso, nos tentam a todo momento. Então, sonhar com pombagira, tentando seduzir o seu marido, basicamente alguém fazendo algum pacto com algum diabo. Geralmente é a pombagira, o diabo da pombagira, para poder te conquistar. Não existe apenas a pombagira, existem muitas outras entidades para sedução, mas ela, em relação à luxúria, que tem muito mais facilidade de conquistar o homem, é muito utilizada nos dias de hoje. Por saber que o homem cai em tentação pelo que os olhos veem. O homem viu a mulher, gostou, irá atrás dela. E a luxúria irá depender do gosto de cada homem. O homem tem gostos diferentes e geralmente esses demônios tentam se utilizar e tentam reconhecer quais são os desejos desses homens. No mais, é isso. É bem simples a explicação, um pouco demorada, mas para compreender que sonhar com pombagira, tentando seduzir o seu marido, significa pacto com o diabo, pacto com o demônio, pacto com a pombagira. Geralmente feitos em orações ou através de alguns cultos realizados por algumas pessoas de outras seitas. E assim acabam conquistando aquilo que querem quando a pessoa está vulnerável ao pecado. No mais, muito obrigado, espero que tenham gostado da explicação. E no mais, daremos continuidades aí a dar mais significados aos sonhos que cada um de vocês tiver. Basta deixar um comentário aí
nos nossos comentários do canal. No mais, muito obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus.